Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos e hoje vamos continuar aqui na sequência dos nossos estudos, onde estamos aí no livro segundo, falando dos reinos. E vamos falar aqui, continuar falando do reino animal, e estamos na 601, que você vai fazer para a gente, né, Gerson? Mas antes, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por esse dom da vida, por estarmos aqui. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, o Espírito que nos protege, nos auxilia, nos intui, sempre no caminho do bem. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor de todos os dias que nos envolve com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim, já agradecidos e com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Gerson, pode fazer para nós aí a 601. Pergunta: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta: sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para ele servidores inteligentes. Aí tem um comentário aqui de Kardec. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma formação apropriada aos trabalhos manuais, que não, poder, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Bom, vamos por partes, né? Então, veja que interessante, né? Então, nos mundos superiores, tanto. Bom, enfim, nos mundos superiores existem lá toda a separação dos espíritos, né? O homem, o animal. Então, tanto o homem quanto o animal, eles existem, se convivem, porém são mais avançados. Avançados em que sentido? Em que quesito? No quesito comunicação. Então, não é como ele dá, que eu entendo isso, né? Que, né, como está no exemplo aqui que no mundo superior haverá ou há a junção da força mecânica do cavalo com as mãos humanas, né? Então, quer dizer, o cavalo não tem, né, que deixa de ter patas e tem mãos, né? Não é nesse sentido, no sentido físico, mas sim no sentido da comunicação. E aí eu estava pensando, né? Lá nos primórdios, né? Como que era, ou melhor, se era pensável um homem das cavernas se comunicar com um dinossauro ou com aqueles outros animais pré-históricos. Ali era por instinto, sobrevivência, se sobreviver, né? Aí com a evolução, chegando, vai, até os, para poupar tempo aqui, chegando até os dias de hoje, existe uma comunicação, uma troca, né, de recompensas entre o homem e o animal. Então, se o animal fizer determinada ação, ele recebe comida, água do homem.
Se tomar uma outra decisão, ele vai tomar, apanha, né? Então você vê que a evolução, se a gente for pensar nesse sentido, existe uma enorme evolução, né? O homem domesticando o cavalo, domesticando os animais como um todo, né? Tudo na base da recompensa. Você me dá isso, eu te dou aquilo, né? Então, toma lá da cá. A gente vê que não é por questões de inteligência, da, da, da inteligência propriamente dita, né? Mas é mais pela questão da repetição, é a questão da, da compensação de um determinado esforço. E aqui, no comentário que ele diz, que eu entendi que os animais não necessariamente têm essa diferença física, mecânica. A grande diferença aí está na relação, continua sendo a comunicação. Uma comunicação que eu imagino deve ser uma coisa mais clara, né? Menos instintiva e um pouco mais inteligente. Eu entendi dessa forma, que é essa a evolução dos animais e dos homens nessa relação entre os dois espíritos, nesses mundos mais superiores, né? Então, então assim, outra coisa que ficou claro para mim é que independente de mundos, sempre haverá submissão entre o homem, o hominal e o animal. Sempre, eles coexistem, mas sempre obedecendo essa hierarquia. E quando que ela termina, né? Ela, eu entendo que ela termina quando o espírito do animal passa por todo o processo de aprimoramento, o aprimoramento dela, assim como nós também, né? O minal. Até que, pegando os estudos das questões anteriores, até que chega o momento em que ele adquira o direito de fazer essa transição do animal para o hominal, que coincide quando? Quando ele começa a ter a capacidade, ou melhor, quando ele adquire o direito da escolha, né? A gente vê que o animal é só intuição, instinto, 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 instinto. Quando ele começa a ter o direito da escolha, é que chegou o momento da transição dele do animal pro, pro hominal, né? Então é isso que eu entendi. Aí um recado que fica aqui nas entrelinhas é mais um motivo para a gente cuidar bem dos animais, né? Coexistiremos em todos a- os mundos, né, que ainda vamos percorrer. E um dia vamos nos encontrar, claro, óbvio. Somos espíritos, né, em evolução. Então, assim, mais um motivo, mais um recadinho aí para a gente cuidar bem dos nossos companheiros de jornada. Foi isso que eu entendi. Me fez eu pensar também, Gerson, ah, da questão anterior, né? Da distância que foi colocada, né? Os espíritos explicaram, entre o animal e o homem, a mesma distância do homem para Deus. Então, esses animais que estão nos mundos superiores, eles já percorreram bastante, né, para estarem ali. Eles podem, claro, eles vão reencarnar também, né, talvez até aqui na Terra, mas ele virá numa evolução maior, né? Não tem a inteligência, não tem a razão, mas tem a evolução, sim, né? Então, nos mundos superiores, eu fico imaginando o animal fazendo que ele está sempre submisso ao homem, porque lá a gente trabalha também, né? Então, eu acredito que ele deva fazer muitos trabalhos, né? Diferente daqui da Terra, sei lá, talvez o macaquinho lava louça, né? Não sei se é um absurdo, apesar que não tem louça lá, sei lá se tem, né? Mas trabalhos assim,
muito maiores, muito mais sofisticados pela própria evolução deles do que aqui na Terra, né? Não sei, me ocorreu isso. Interessante isso que vocês comentaram aí, porque eles evoluem sim, só que o homem sempre vai estar na evolução acima dos animais. Mas quando a gente pensa lá de mundos superiores, isso me faz lembrar um estudo que eu tive que é sobre Júpiter, né, que é um planeta já mais evoluído. E em Júpiter ali, os animais eles fazem os trabalhos braçais. Aí eu fiquei pensando, oi, gente, que maravilha, né? Então, na hora de, por exemplo, pintar a casa, sei lá, arrumar um jardim, carregar não sei o quê, fazer não sei o que lá, limpar. Então, são os animais que vão fazer, né? Olha a minha mentalidade. Mas por que também? Porque o homem, se o animal ele vai fazer esse serviço braçal, o homem, ele também já está mais evoluído, nem ficaria pensando igual a mim, né? Eu ainda não evoluí para estar lá. Então, assim, já não pensaria por quê? Porque o homem, ele não vai ficar igualado, né? Por mais que o animal ele faz, e faz sim, nos estudos que eu tive, Suzane, os animais eles fazem sim esses trabalhos braçais, por exemplo, de carregar lá pedras para fazer ali uma casa. Quem faz isso é o próprio animal, né? Então, assim, e o humano, ele já vai estar com o corpo também menos denso, ele já vai estar mais evoluído, com uma expansão, né, gente, de consciência bacana ali. Não vai ficar pensando ali igual a mim, porque isso vai ser tão natural, né, para eles. E vamos lá, né, então, para 602. É, na 602, Kardec, ele pergunta. Espera aí só um pouquinho que saiu aqui da minha página. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? E a espiritualidade responde pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe a expiação. A gente já viu aí na questão que o Gerson explanou para a gente que a evolução do animal acompanha do homem. Se o homem evolui, o animal vai evoluindo também. Então, assim, aqui, nessa 602, eles progridem sim pelas leis naturais. As leis naturais e não por expiação. Aí vamos lembrar, gente, o que que é a expiação? A expiação é o processo pelo qual nós, né, espíritos aqui, a gente repara faltas cometidas em outras existências, em outras reencarnações. E a expiação, ela vem em forma de provas ou sofrimentos. Aí depende muito do processo de cada um. E essas provas, elas vêm o quê? Elas vêm as próximas reencarnações, gente, né? E o animal aqui, como a espiritualidade diz, é diferente dos humanos, porque os humanos, eles têm o livre-arbítrio. E quando a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a consciência, gente, a gente tem a consciência moral. Os animais, eles não têm essa consciência, porque eles evoluem de forma, como o Gerson comentou anteriormente, de forma instintiva. Eles são impulsionados por esse instinto, por essas circunstâncias naturais, pelas leis naturais, né, e pelas experiências deles, mas não pelas expiações que eles têm que passar, porque como eles não possuem consciência, plena de si mesmos, e nem discernimento, eles não têm esse discernimento entre o bem e o mal. Então, os animais, eles não são responsáveis moralmente pelos seus atos, né? Então, eles têm aquelas ações instintivas, mas eles não respondem por isso. Então, eles não passam por expiações como os humanos. Mesmo assim,
eles seguem uma trajetória evolutiva, porque isso vai preparando para estágios mais elevados de existência, né? Então foi isso aí. Embora eles não tenham a expiação, eu acredito que eles passam por provas, né, Meire? Por exemplo, aquele animalzinho, aquele cachorrinho criado no luxo, na, com toda a alimentação, com toda a assistência médica, veterinária, né? E aquele outro que está ali com morador de rua, que foi bastante judiado pelo homem, que está ali amputado uma perninha, né? Não deixa de ser uma prova, embora eles. Eu acredito que também é parte da evolução. Eles não têm a expiação porque não têm o livre-arbítrio, não têm a razão, não têm a inteligência, mas para a sua evolução ele precisa aprender a dor, né? A dor de um atropelamento, a dor de uma chicotada, né? Tudo isso eu acredito que seja uma prova para que ele vá evoluindo, vai se fortalecendo, embora não tenha noção, a razão, não sei, né? Eu acho que está associado, né, como eu comentei na questão anterior e no que a gente estudou no início desse capítulo, acho que ele fica ligado ao momento em que ele começa a ter o poder, a decisão de escolha, né? Quando ele começa a ter o princípio do livre-arbítrio. Até então ele só tem coisa binária, é atacar ou fugir, é comer ou não comer, mas ele não tem um livre-arbítrio, né? Como falou daquele exemplo da reprodução. A fêmea ela não tem a opção de não reproduzir, ela vai reproduzir. Isso é fato da natureza do animal. Ela só tem a opção de falar, vai ser para o mais forte ou para o mais fraco? Para aquele que dança mais ou para aquele que canta mais? Né? Só isso que ela tem a decisão, mas que vai procriar, ela vai procriar, né? Então, quando eu entendi que quando o animal começa a ter esse poder de decisão, né? Poder de escolha, o livre-arbítrio, né? Aí é que está no momento da transição dele do animal para o hominal. Porque instintivamente ele vai se afastar, né, da chicotada, da dor, é instinto, né, que o animal tem. Mas por que determinados animais passam por determinadas coisas? Será que não tem a ver com a evolução, né, dele? A repetição, como eu falei. Se fizer A, É, ele ganha comida. Se fizer B, ele ganha chicotada. punição. Então, por repetição, ele vai fazer o A, não vai deixar de fazer o B. Não vai querer fazer o B, que se fizer B, ele vai tomar chicotada. Melhor fazer o A e ganhar água e comida. Sim. Eu penso assim que realmente tudo por instinto, né? Concordo aí com você, Gerson. E o que você falou, Suzelei, eu penso muito assim, por que que um tá num lar, né, cheio de regalias e o outro tá ali na miséria? Eu penso muito que é de acordo também com a evolução também do próprio ser ali, do ser humano. Porque aquele que é morador de rua, ele não vai conseguir ter um cachorro de luxo cheio de nhenhenhê, né? Não vai. Porque, gente, vocês sabem que ter um cachorro de uma raça XPTO, né, é um custo. É um custo, né? É assistência, é alimentação, assistência médica, e etc e tal. Então, não vai conseguir ter. E aquele que tem uma condição melhor ali, material, ele não vai pegar um cachorro de rua. Ele vai pegar um cachorro cheio de mimimi para cuidar, não sei o quê. Então, hoje eu começo a pensar que o cachorro ele vai ao encontro daquele ser humano que necessita também daquilo que o cachorro vai ofertar para ele.
de acordo com as condições, porque vocês podem ver, muitas vezes os animais, eles despertam no ser humano qualidades às vezes que estavam latentes lá em ti. E você vai começar a despertar aquele carinho, aquele amor, olhar o quão. Opa, peraí, né? O morador de rua, eu preciso de comida, mas eu vou deixar um pouquinho de comida aqui, dessa comida que eu ganhei desse marmitex, para aquele cachorro ali também, né? E aquele que é mais abastado, ele pensar assim, poxa, eu posso dar o de melhor para ele, vou dar o de melhor, né? Vou comprar o ossinho melhor que tem ali para ele brincar. Então eu acho que, mas sempre os cachorros, os animais, eu acho que eles vêm para aquele lar que no qual precisava vir. Tanto que as pessoas falam assim, "Ai, não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu." Eu já penso assim, só que não, acho que é uma via de mão dupla ali, ó. Então vamos lá, 603. Nos mundos superiores, olha, essa é bem bacana, né? Essa pergunta. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Olha a pergunta de Kardec. Tá, se no mundo superior acontece isso, 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 então eles conhecem a Deus? Não, o homem é um Deus para eles. Como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Meu, eu adorei essa pergunta que Kardec fez, porque, gente, mesmo nos mundos superiores, os animais, eles não possuem essa consciência de Deus como os humanos. Isso porque eles não desenvolveram essa capacidade de discernir, de abstração, de fazer essa reflexão necessária para compreender o divino, para compreender o todo. E mesmo nesses mundos mais evoluídos, que os animais a gente fala, né, puxa, tem mais inteligência, né? Faz aquilo que no mundo mais inferior os humanos faziam, né? Então, assim, mesmo tendo essa suposta mais inteligência, mas ainda eles veem o humano, aquele que cuida deles, como um Deus. Eu acho que vai muito ao encontro da reflexão anterior que a gente estava tendo. Mesmo o animal de rua, aquele que é tratado pelo morador de rua, ele vê aquele morador de rua como um Deus para ele. Porque ele está dando as sobras ali do marmitex dele, mas o Deus é o que cuida de mim. A mesma coisa aquele que está lá na regalia. Então, e tá tudo certo, né, gente? Pelo amor de Deus, é só para a gente ter esse parâmetro aqui de uma reflexão. Mas ele vai ter aquele dono como um Deus. Nossa, minha comida chegou, né? Então, que legal, meu banho chegou. Nem sempre eles gostam do banho, né? Mas vai ficar ali cheirosinho, limpinho, né? Então, assim, eles vão ter o humano para idolatrar mesmo. Interessante que a espiritualidade coloca aqui como antigamente. Quem assiste as novelas bíblicas, né, as séries bíblicas e até lê a própria Bíblia, vai ver que naquela época, gente, se adorava o quê? Muitos deuses. E quem eram esses muitos deuses? Eram os próprios espíritos. Seja eles lá de uma escala mais inferior, né? Como é que chama, Jéssica, que falava lá nas séries bíblicas lá, o Baal, Uau, alguma coisa assim. será? Então, assim, eram espíritos ali que eram evocados, mas eles eram chamados o quê? De deuses ali por eles. Então, é isso que a espiritualidade aí fez a gente refletir. Então, nós, humanos, a gente é como um Deus ali para ele, porque é aquele que oferta aquilo que ele necessita para a sobrevivência, né? Assim como a gente pensa, puxa, Deus, ele me dá tudo que eu preciso, né? Quando a gente para pensar, não é isso que a gente pensa? Puxa, Deus me dá tudo que eu preciso e não o que eu quero, né? Não sei. Eu,
o animalzinho, né? Ah, você vê que às vezes o dono do animalzinho, vamos dizer, um cachorrinho, um gato, né? Que é mais doméstico, o dono brigou com o chefe, briga com a família, briga com o filho, vai descontar em quem? No animalzinho, né? Então, muitas vezes fala alto, embora ele não tenha inteligência, ele entende que o dono, que o Deus dele, né, tá bravo, às vezes espanca, às vezes chuta, né? E não passa 5 minutos, o animalzinho está lá com o rabinho abanando, lambendo o pé do dono. O dono muitas vezes se arrepende, outras vezes não. Então, assim somos nós também, né? Quanto Jesus representou e representa Deus para a gente. E ao contrário também, quantas pessoas se revoltam, né? Ô Jesus, por que fizesse isso comigo? Ô Jesus, você não me deu isso, você não me deu aquilo. Muitas vezes a gente se arrepende. Então, assim é o animalzinho também. Então, você vê muitos filmes sobre o animal, que o dono morre, né? E o animalzinho está ali no túmulo, ou consegue entrar dentro de um hospital. Então, o amor do animal, embora ele não tenha inteligência, não tenha a razão, pelo seu dono, pelo seu Deus, que muitas vezes até judia dele, né? Desconta as mágoas, raivas em cima dele, né? Bonito isso. É isso aí, gente. Olha só, chegamos aqui ao final de mais um grupo de estudos do Livro dos Espíritos e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares e até a próxima semana que vem. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.